Bom, então retornamos aqui para a segunda parte da nossa conversa com o professor Gilson, né? A internet do professor havia caído, isso aí acontece, faz parte dessa nova situação, né, que nós estamos vivendo, com novas dificuldades surgidas por esse novo cenário. Então, o professor Gilson vinha falando ali da evolução da legislação, falou da Constituição, né, que visava garantir direitos, mencionou a LDB de 96, mencionou a Lei 10.639, e até nós chegarmos na 11.645. E aí o professor vinha dizendo das dificuldades, né, que se tem hoje em dia a respeito da Lei 11.645. E eu queria lembrar, professor Gilson, estava aqui lembrando, aproveitando a sua fala, que em 2003, quando surgiu essa lei 10.639, uma das dificuldades foi exatamente essa aí que tu lembrou muito bem. Não se tinha material didático, né, se teve que fazer cursos de formação, e essa dificuldade, ela ocorreu também com a lei de 2008, a 11.645, que abordava da questão indígena, educação indígena. E claro que temos muitos trabalhos excelentes, né, mas até esses trabalhos chegarem lá no ensino básico, no fundamental e no médio, isso demanda um certo tempo. Então, eu lhe passo a palavra, professor Gilson, para que continue tecendo os comentários aí sobre a legislação. Muito bem, professor. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Então, assim, eu estava falando sobre o parecer 14 de 2015, né? Porque em 2015, então, foi fazer uma análise sobre como está sendo o ensino de história e cultura dos povos indígenas, né? Nas aulas de história, ou seja, como está sendo trabalhada essa interculturalidade, essa diversidade cultural, né? De que forma está sendo trabalhado nas escolas. Então, pode-se perceber, a partir desse parecer, e dentro da escola, não estava trabalhando, porque é falta de material. Então, se passando-se hoje para os 10 anos, né, então percebeu-se que há uma necessidade de instituir políticas públicas como uma forma de trazer, da maior visibilidade ainda a essa cultura dos povos indígenas e mostrar que há uma pluralidade de cultura não só entre indígenas e outros povos, mas entre os próprios povos indígenas. Então, cada secretaria regional de educação tem que trabalhar esse processo, porque tem que se trabalhar a história regional. Em cada regionalidade existe uma etnia indígena diferente, existem tribos diferentes, porque não é uma cultura homogênea dos povos indígenas. Então, essa é a grande dificuldade, porque ao se trabalhar, por exemplo, uma cultura clássica, ela é única, dominante. Então, é prático de ser trabalhado. Então, a grande maior dificuldade que encontra-se trabalhar é o local, é o regional. Então, como vamos trabalhar esse processo? Por meio de projetos. Buscar estudos regionais. Nós sabemos, professor, que trabalham projetos de pesquisa, de ensino e extensão, são os institutos, né, do ensino médio. As escolas de rede estadual e municipal dificilmente conseguem desenvolver um projeto de pesquisa. Nós podemos, se nós formos elencar aí quantos projetos uma rede estadual de educação de pesquisa tem, nós não vamos encontrar. Talvez desenvolva um projeto intercultural, mas são fatos isolados. O senhor compreende? Então, essa é a grande dificuldade. Se tiver algum projeto de pesquisa, é um professor que está desenvolvendo uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, que faz esse projeto e que está diretamente levando a escola junto nesse processo. A escola em si, por si mesma, não faz esse trabalho. Então, a construção desse material é difícil, porque é um trabalho regional. Porque quando se trabalha a cultura indígena, são muitas as culturas. Então, por exemplo, do Sul, não vai trabalhar a cultura do indígena aqui. E aqui, no livro didático, quando chega o livro didático, quem constrói nosso livro didático é da região Centro-Sul, por meio de licitações. Ele chega aqui não com uma visão
dos povos indígenas aqui. Então, ou seja, quando o professor vai trabalhar essa cultura indígena, ele está trabalhando o Guarani, ele está trabalhando o indígena do contato da colonização de 1500, ele não está trabalhando o indígena local. Então, se torna aquele conteúdo vazio, né, sem motivação. Até mesmo o professor não se motiva em trabalhar aquele conteúdo. Então, como eu falei, a forma que o professor tem para trabalhar essa realidade da Lei 11.645, hoje, né, criada desde 2008, em 2008, que já se passou mais de 10 anos, não consegue trabalhar, é pela falta de trabalhar projetos, porque não se tem material. Né? Como eu trabalho isso aqui, nós temos um livro que trabalha história e cultura dos povos indígenas, né, de Rondônia. Então, aqui é do povo Suruí. Ela é contada pelo povo Suruí. Então, quem tem propriedade para poder falar sobre a história deles são eles. Porque é fácil contar uma história do meu ponto de vista e o outro lado deles. Então, essa realidade tem que ser trabalhada. Então, eu percebo nesse sentido que tem que ser evoluído. Aí sim nós estamos trabalhando a Lei 11.645, aí nós estamos trabalhando a interculturalidade. Então, teve aí algumas conferências, ultimamente, alguns estudos que mostram. E aí, os 10 anos se passaram da Lei 11.645. O que se conhecem dela? Se conhecem pouco. Talvez se tem, porque é o artigo 26, né, 26A, lá, que está para trabalhar na legislação da questão dos curriculares. Porém, e como trabalhar? Essa é a questão. E é o grande desafio que os professores têm, os professores de história, professor de arte, literatura, né? Mas acabamos, nós estamos falando que nós, enquanto professores de história, temos que trabalhar esse processo. Professor Gilson, esse parecer, então, é de 2015, parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer número 9, né? Parecer Mas 14. qual é o número? O 14. Parecer 14 de 2015. Ah, o parecer é o 14, tá? De 11 de 14. novembro de 2015, né? Isso. Tá. E aí, assim, isso que tu falou é muito importante porque muitos indígenas não se reconhecem nos livros didáticos, né? Não Eles se não reconhece. não se reconhecem porque eles foram homogeneizados pelos europeus e a gente continua até hoje reproduzindo isso. Quando fala índio, se parte do pressuposto que são todos iguais, né? E queria que tu falasse também, professor Gilson, da questão dos núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas que a gente tem, principalmente no âmbito dos institutos federais, né? Nós aqui em Santa Catarina, a gente está implementando agora, recentemente, esses núcleos, mas isso também já é um avanço que vai nisso que tu estava falando aí, né, Gilson? Sim. Aqui em Rondônia, nós temos o professor William, que trabalha lá em Porto Velho, né? Ele está à frente a mais desse movimento aqui do Instituto Federal, só que ele trabalha mais junto com o aspecto da cultura negra. Porque, como eu falei para o senhor na nossa conversa, a região de Porto Velho é a história mais tradicional do estado de Rondônia. A nossa região aqui de Cacoal é uma história mais recente. Então, aqui nós estamos criando esse núcleo de estudo especificamente. Ainda ele não foi criado. Então, temos que, com a professora Laelba, né, que é uma professora de sociologia, nós estamos trabalhando para a construção dele aqui em Cacoal. Ele ainda não está pronto. Aí tem aqui na cidade vizinha, de Paraná, que nós temos a professora também, que ela trabalha com os povos indígenas, é antropóloga, fez a doutorado dela em antropologia e trabalhou, a pesquisa dela é muito interessante. E ela está mais à frente nesse processo ali, dentro dessa liderança dos núcleos da cultura dos povos indígenas. E o que está mais à frente, como eu disse, é o professor William, no campo Zona Norte, em Porto Velho. Só que trabalha mais na questão da negritude, porque lá em Porto Velho, nós temos a cultura dos povos indígenas, da cultura negra, diferente do restante do país. Não sei se é do conhecimento, mas os demais negros que vieram para o Brasil vieram no contexto da colonização
da cana-de-açúcar, da mineração, né, do tráfico negreiro, né? Essa é grande parte da região centro-sul do Brasil, Nordeste, da cana-de-açúcar, São Paulo, Rio de Janeiro. Em Porto Velho, é uma realidade diferente. A cultura negra de Porto Velho são dos barbadianos, e é da ilha de Barbados, da época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, é uma realidade diferente, é mais recente, já do final do século XIX para o século XX, nesse processo de transição. Ele trabalha mais essa cultura, é um trabalho muito interessante. Aqui nós temos um festival na região do estado de Rondônia, que é chamado Festa do Divino. Ele desce, na verdade, ele sobe, né? E depois desce o rio Guaporé e o rio Madeira, porque primeiro é o rio Guaporé aqui, e depois ele encontra com outro rio ali, com o rio Mamoré, aí passa a ser o rio Madeira. Então, é uma cultura bem cultura de origem africana, mesclada com a cultura católica. Então, ele trabalha, essa é a pesquisa dele, mas a cultura mais afro. E aqui, no Instituto de Cacoal, eu estou iniciando agora essa pesquisa sobre a cultura dos povos indígenas, quando eu pretendo aprofundar mais agora com a ideia do doutorado, né, e procurar trabalhar mais. Aí sim que eu vou fundar esse núcleo. Aqui eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o GETESA, e só que a pesquisa é mais... Nós temos um núcleo relacionado da cultura para a história, só que é mais uns aspectos mais geográficos, né? A fundação dele foi dentro da geografia. Então, que é esse grupo de pesquisa que eu trabalho. Então, eu estou desenvolvendo o meu trabalho, mesmo com a cultura, mesmo que seja da área da geografia, mas eu trabalho, a minha linha de pesquisa, ela é histórica, e eu vou trabalhar, sim, da cultura tradicional dos povos indígenas. É o que eu pretendo aprofundar a partir da minha pesquisa que eu quero desenvolver dentro do doutorado. Então, nós ainda vamos fundar esse núcleo. E uma última questão para nós encerrarmos aqui a nossa belíssima conversa. Como é que está a situação dos indígenas, dos povos indígenas aí em Roraima, nesse contexto de pandemia e de tantos ataques que vem sofrendo, por vezes até com como é que eu posso dizer, com uma certa omissão do Estado, né? Porque as aldeias, as terras indígenas, elas também têm toda uma finalidade ambiental ali que vem sendo destruída com esses ataques. Professor, no caso aqui, Rondônia, né? Às vezes nos confundimos, quem não é da região, às vezes as pessoas confundem Rondônia com Roraima. Né? Então, vamos assim, é Rondônia, né? Aqui Desculpa, Rondônia, Rondônia. Roraima é mas mais é comum. Nós aqui em Rondônia somos acostumados já a se chamar o pessoal sempre no jornal e fala Roraima, né? É bem comum mesmo isso. Aqui em Rondônia, nós temos duas questões que eu quero trazer para o senhor. Primeiro é a questão dos madeireiros. Recentemente, nós tivemos um professor que defendia a cultura dos povos indígenas, do Ueuauau, bem próximo à Ariquemes, e foi assassinado. O Ministério Público está em busca, então é um conflito de invasão das terras. É um grupo pequeno, são poucos povos. Então, ou seja, se eles forem eliminados, os madeireiros, os grileiros, estão ocupando as terras deles. Então, é o povo que sofre a maior pressão hoje dentro do estado de Rondônia, e porém ainda não encontrou, o Ministério Público ainda não conseguiu encontrar o autor, o mandante desse crime. Então, ou seja, está sem solução ainda. Foi mais no início do ano. Então, é uma questão tensa. Então, os madeireiros, o que é questionado bem são os madeireiros, os grileiros, que estão invadindo essas terras. Porque nós temos madeiras nobres nessas reservas indígenas. E é cobiça, né? É o ouro verde aí, porque essa madeira, aí à noite, nas BR, encontramos muitos caminhões clandestinos com toras de madeiras enormes extraídas das reservas indígenas. E os indígenas não conseguem. Então, ele é alvo desses madeireiros em outras regiões. Recentemente, aqui em Cacoal, o indígena sofreu um atentado. Vindo dali em Cacoal, ele estava de moto e passou por um atentado, sofreu um atentado, né? Ainda bem que conseguiu sobreviver.
A grande liderança indígena, que eu falei para o senhor aqui, há pouco tempo ele tinha que andar escoltado, porque defendia as terras indígenas. Agora, minimizou um pouco essa questão desse conflito dele e essa ameaça que ele passava. Pelo menos não está aparecendo. Mas ele sofreu diversas ameaças recentemente, porque era uma liderança que se destacava e defendendo os povos indígenas, então ele sofreu, e por ser área de reserva, né, então, não sei quem, então teve um momento que ele andava escoltado pela a Guarda Força Nacional, né, tinha aqui especificamente para a proteção dele. Então, é preocupante. Na atualidade, tem algo a mais que preocupa, que é bem preocupante em relação aos povos indígenas. É essa doença que nós temos hoje, né, da Covid-19. Hoje, os povos suruís estão isolados na aldeia. Então, eles não estão permitindo, de forma alguma, pessoas adentrarem dentro das suas aldeias, nem seja para visita ou outras atividades. Porque nós sabemos que a questão do biotipo do organismo deles, a questão da resistência em relação a qualquer tipo de vírus. Isso, historicamente, nós já percebemos que muitos indígenas foram exterminados pelo próprio vírus da gripe, ou sarampo, no período da descolonização. E agora, com essa Covid, já tivemos morte de indígenas com a Covid-19. Em diversas regiões, dos Suruís, já tivemos morte, Tinta Larga, outros povos na região de Porto Velho, de Guajará-Mirim. Então, é muito preocupante. Então, a ameaça é constante. E falta uma política pública de proteção. Então, falta um incentivo. Então, eu vejo, nós estamos vendo aí uma grande preocupação nesse dado momento. Porque nós temos, sim, uma ideologia política capitalista predominante, né? E procura ocuparem as terras indígenas, que procura destruir, que criou aquela ideia que o índio é preguiçoso, né? Essa ideia é a ideia que eu falei para o senhor, a ideia de colonização. O índio, ele não era preguiçoso, né, lá na colonização, ele rejeitava a escravidão. Então, nós temos umas lideranças indígenas, por exemplo, Pacamaru, ele resistiu ao processo da colonização, depois foi exterminado, né? Foi, acho, uma grande última liderança inca, né? Porque foi um processo diferente daqui do Brasil. E aqui no Brasil não teve grande destaque assim, de resistência, né? Os que resistiam ali durante o processo da colonização foram exterminados. E aqui no Brasil ainda ocorre, como eu falei. Alguns foram executados recentemente aqui, e não conseguiu, não sei o porquê, porém não conseguiu encontrar quem é o mandante. Ninguém foi punido. Essa é a grande preocupação. Ou seja, esse é um dos grupos mais que estão sofrendo ameaça. Aqui os suruís, como tem uma representatividade maior, então ali estão assim mais protegidos. Protegidos assim, eles resistem, né, mas não estão invadindo tanto mais suas terras. É um grupo maior, mas como esse grupo ali, ele é menor, lá próximo a Ariquemes, sim, próximo à floresta ali é uma ameaça bem preocupante. Esse é o atual cenário, essa realidade do indígena aqui, em Rondônia. Esse capitalismo predatório, né, professor Gilson, ele está, inclusive, prejudicando a própria economia brasileira, ou seja, o tiro está saindo pela culatra. Exatamente. Porque hoje em dia, no mundo moderno, não se aceita mais essa selvageria aí que está se fazendo. E a outra questão é o uso do vírus para exterminar as populações indígenas era, inclusive, usado como estratégia dos colonizadores, né, que davam presentes para os indígenas contaminados com o vírus da varíola e outros aí, e acabaram exterminando grandes populações. Eu conversei aqui com o professor Gilson Divino Araújo da Silva, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de Rondônia. Quero agradecer enormemente pela sua atenção, disponibilidade, professor Gilson. Eu acho que foi uma excelente conversa, e uma conversa necessária, acima de tudo, né? Porque compreender a história dos povos indígenas é compreender a própria história do Brasil. Então, já quero lhe agradecer e desejar boa noite ao senhor.
Boa noite, professor. Muito obrigado. Eu que fico honrado em ter participado dessa live com o senhor aqui, nesse momento, né? Então, essa troca, conversa nossa aqui, é uma troca de informação, é muito interessante, tá? Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande. Sou muito grato por ter participado desse exato momento. E exato momento, estarei procurando o senhor para realizar um trabalho com nós aqui também. Inclusive, agora, né, no próximo semestre, se a gente tiver um tempo, vou chamar o senhor para participar de uma aula aqui com os meus alunos no curso de licenciatura em Geografia sobre o processo de colonização, quando chegar um processo da migração, que é a sua pesquisa, migração europeia, né? Aí eu vou convidar o senhor para realizar um trabalho com a gente também aqui, se o senhor puder aceitar aí, tiver uma disponibilidade no dia, tá? Eu vou ficar muito agradecido também, tá? Então, muito obrigado aí. Então, vamos encerrar por aqui e qualquer dúvida, estamos à disposição, professor. E fica o nosso abraço aqui para os alunos do Instituto Federal de Rondônia e do Instituto Federal Catarinense. Um abraço a todos e boa noite. Um abraço a todos, professor, para os seus alunos também. Um abraço, professor Carlos Bartel.